Bom dia, oitavo ano. Vamos hoje à nossa aula de História. Só para lembrar a vocês, né, a partir da semana que vem, nós vamos fazer nossa aula pela plataforma Zoom, tá? Então, mais uma vez lembrando, nossa aula será segunda-feira, a partir das 10h40, e vai até por volta de 12h20. E na quarta-feira, iniciar a aula às 7h20 e vai até mais ou menos 9 horas, 8h50, 9 horas. Tá? Essa aula vai ser com todos vocês. Eu vou mandar o link depois para vocês no grupo. Vocês vão acessar o link, né? E participar das aulas virtuais através da plataforma Zoom. Tá? Então, nossas aulas serão segunda e quarta-feira. Tá? Segunda a gente vê geografia e quarta trabalha com história. Tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um pouco o capítulo 7. Capítulo 7 da unidade 3. Eu queria deixar esse capítulo para a gente estudar já nessas aulas virtuais que serão em tempo real. Mas a gente pode adiantar um pouquinho, vou adiantar um pouquinho para vocês, e a gente, na semana que vem, volta ao capítulo 7 para fazer comentários, fazer exercícios e ir tirando as dúvidas que provavelmente surgirão, tá bom? Então vamos no capítulo 7, página 76, o Império de Napoleão. A gente vai trabalhar agora a Era Napoleônica, tá? E a crise colonial, tá certo? Então, a gente tem aí, na página 74 e 75, vocês têm aí a abertura do capítulo, né? Com um menino todo desleixado, vestido aí nas cores da bandeira da França, né? Onde ele está fazendo uma pichação, né? Um grafite, embaixo de uma frase: liberdade, igualdade, fraternidade, que são o lema da Revolução Francesa, né? E aí ele escreve algumas palavras de ordem, né? Provisória, liberdade provisória, igualdade, meu livro está cortado aqui, não dá para ler direito o que ele quis dizer, e fraternidade aleatória, tá? Mas é uma crítica que esse menino, mal vestido, né? Parece um menino de rua, faz ao lema da Revolução Francesa, porque não se teve liberdade, não se teve igualdade, não se teve fraternidade depois de toda a revolução criada aí, né, na França, como nós já estudamos. Bem, a gente vai ver que Napoleão Bonaparte ele vai chegar ao poder. E a gente vai ver um pouco dessa trajetória de Napoleão Bonaparte no poder, a trajetória dele e a sua queda também, tá certo? Então, na página 76, a gente tem aí já, nesse primeiro parágrafo, falando sobre o Código Civil, né? Código Civil é um código de leis. No Brasil, nós temos o Código Civil, né? E o artigo 1º do nosso Código Civil diz o seguinte: o que é código? Né? Só voltando aqui um pouquinho. O que é código? Código é um conjunto de leis, né? O Código Civil é um conjunto de leis onde nós, civis, temos que respeitá-la, tá? Então, o artigo 1º do Código Civil diz que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, todos temos que respeitar, né? Nós temos os direitos, mas nós temos também que cumprir algumas coisas para ter direito. Então, nós temos os deveres para serem cumpridos. Tá? Isso está estabelecido no artigo 1º do nosso Código Civil. Tá certo? Na França, após a Revolução Francesa, foi instituído o Código Civil, que reorganizou os direitos e deveres da cidadania daquele país, né? E aí, o Código Civil da população francesa, obviamente, é diferente do Código Civil da população brasileira, porque cada nação, né, tem o seu Código Civil, tá certo? A sua Constituição e os seus códigos, né? Claro que os códigos são formulados, eles são baseados nos pré-existentes, tá? Bem, então o Código Civil brasileiro ele é baseado no Código Civil norte-americano, no Código Civil de países da Europa e assim vai, tá certo?
Na página 77, nós temos aí a estabilidade política francesa após a Revolução, né? Então, após a Revolução Francesa, a França vai viver um momento de estabilidade política. Então, após o golpe do 18 Brumário, a alta burguesia francesa passou a controlar o governo sob a liderança do general Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, né, vai liderar a alta burguesia aí francesa, né, após o golpe 18 Brumário. Descendentes da família de pequena nobreza, Napoleão iniciara a carreira militar como soldado, destacando-se durante a Revolução Francesa, sobretudo nas guerras contra os inimigos estrangeiros da Primeira e Segunda Coligações. Seu prestígio perante a sociedade cresceu e foi usado para que a burguesia da época alcançasse estabilidade política e econômica. Então, por que a burguesia francesa acreditava num cara, né, que iniciou sua carreira como um soldado militar, que participou das guerras da França, né? Porque ele trazia uma expressão, né, de... como que a gente pode colocar aqui? Uma expressão de sinceridade, né? A população poderia confiar, uma expressão de confiança, né? Então, a sociedade burguesa confia em Napoleão Bonaparte porque percebe, né, que a sociedade burguesa ela cresceu tendo o prestígio, né, do Napoleão Bonaparte. Entre 1799 e 1804, o governo formado depois do golpe liderado por Bonaparte foi exercido pelo consulado. Durante esse período, as invasões externas foram contidas e Napoleão obteve vitórias militares significativas contra os países inimigos na França. No plano administrativo, seu governo criou o Banco da França e o franco, a moeda nacional, além de estimular o desenvolvimento econômico com incentivos à indústria e à agricultura e com a ampliação de obras públicas que geraram empregos. Então vejam como Napoleão trabalha para que ele possa conquistar, né, a confiança dessa sociedade francesa, né? Ele cria uma moeda, que é o franco, ele cria o Banco da França, ele abre frente de trabalhos públicos para dar emprego à população. Isso faz com que, né, a população tenha mais confiança em Napoleão Bonaparte. Tá? Napoleão Bonaparte ele reconciliou o Estado com a Igreja Católica também. Né? E em 1804 foi aprovado o Código Civil da França, o novo Código Civil aí da França. Né? Documento que estabelecia as bases jurídicas da sociedade francesa pós-revolucionária. E esse Código Civil ele garantia o quê? A igualdade dos cidadãos perante a lei, a garantia à propriedade privada, a proibição de sindicatos e de greves e o restabelecimento da escravidão nas colônias francesas. Porque nesse governo de Napoleão Bonaparte, houve-se uma grande tomada de terras, né, de colônias para a França. Tá? Uma grande expansão do território francês através das colônias que eles conquistavam. Bem, o Código Napoleônico, como ficou conhecido, né, o Código Civil da França, foi inspirado no direito romano na Antiguidade e reafirmou os princípios burgueses da Revolução Francesa. Na página 78, nós vamos ter aí o imperador, o Napoleão como imperador. Tá? Então, as decisões de Napoleão eram aprovadas por grande parte da sociedade francesa, obviamente. Né? Os burgueses estavam sendo atendidos, né, por conta das proposituras de Napoleão Bonaparte. Sobretudo, burgueses, militares, camponeses, trabalhadores urbanos mais humildes.
Esse amplo apoio foi consolidado em 1804, com a aprovação de uma Constituição que o nomeava imperador da França e reforçava a concentração de poder em suas mãos. A cerimônia ocorreu na Catedral de Notre-Dame e, diferente da tradição católica, em que o Papa coroava e abençoava o imperador, a coroação foi feita pelo próprio Napoleão Bonaparte. Então, a igreja de Notre-Dame é essa igreja que há pouco tempo pegou fogo na França, né? Vocês devem ter acompanhado nos noticiários, né? Que a igreja de Notre-Dame, uma igreja muito antiga na França, havia pego fogo. É essa igreja em que Napoleão se autocoroou, né? Como rei, como imperador da França. Tá? Bem, Napoleão, então, né, tem uma das características do seu governo é a expansão territorial, né? E ele tem, correndo, né, para fazer a sua expansão territorial, ele tem um país, que é a Inglaterra, que é um grande opositor de Napoleão Bonaparte, das ambições territoriais de Napoleão Bonaparte, né? Então, a Inglaterra, potencial rival, né, da França, ela tinha uma potência naval, comercial e industrial. E isso fazia com que Napoleão Bonaparte se sentisse ameaçado quanto ao seu expansionismo. Tá? Então, em 1805, a Marinha Britânica derrubou a frota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Trafalgar, certo? Bem, Napoleão Bonaparte, então, vai decretar o bloqueio continental contra a Inglaterra. Né? O que seria isso? Ele vai dizer que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra, para que a Inglaterra se sentisse e ficasse, né, prejudicada economicamente. Então, nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra. Isso vai fazer com que Portugal fique numa saia justa. Por quê? Portugal, ele é amigo da Inglaterra, ele comercializa com a Inglaterra. E também, com medo da França, com medo de Napoleão Bonaparte, o rei de Portugal não pode dizer a Napoleão, né, que ele não vai deixar de comercializar com a Inglaterra. Então, Portugal continua às escondidas comercializando com a Inglaterra e vai sofrer um ataque de Napoleão Bonaparte, né? Tanto que a família real vai deixar Portugal em 1808 e vai vir fugida para o Brasil, né? Escoltada aí por navios ingleses. Protegidos navios de Portugal vão vir com a família real e com os pertences da família real para a sua colônia, que é o Brasil. O Brasil, na época, é a colônia de Portugal. Em 1808, então, né, saindo lá do porto de Lisboa, né, a família real foge para o Brasil e deixa a população portuguesa sem saber o que estava acontecendo, porque Napoleão Bonaparte está chegando com suas tropas para invadir Portugal. Tá? Dom João, então, né, espertamente, ele foge com a família em 1808 para o Brasil. Certo? Então, olha só. Decidido a prejudicar a economia inglesa, Napoleão decretou em 1806 um bloqueio continental, proibindo os países europeus de comercializar com a Inglaterra e ameaçando a invasão daqueles que desrespeitassem o bloqueio. Portugal estava em situação delicada, endividado com a Inglaterra, não pôde obedecer ao bloqueio e tornou-se alvo das invasões napoleônicas. Elas ocorreram em 1808, forçando a família real portuguesa a fugir para o Brasil. A Inglaterra exerceu um papel significativo a favor de Portugal, cedendo escolta naval para a fuga da família real e enviando reforços militares para repelir tropas francesas no território português. E aí, a gente vai ver, então, a família real, né, foge de Portugal para o Brasil. Mas Napoleão tem problema também com outras nações além de Portugal, como a Rússia.
né? A Rússia, temendo as invasões napoleônicas, inicialmente aderiu ao bloqueio continental, assinando um tratado de paz com a França em 1807. No entanto, vendo-se impedida de comprar produtos industrializados e de vender produtos agrícolas para a Inglaterra, ela decidiu furar o bloqueio e foi invadida em 1812. Quando a Rússia finalmente se dispôs ao combate, as tropas napoleônicas estavam reduzidas a quase 1/5 de sua formação original, devido à fome e ao frio intenso da Rússia. O declínio de Napoleão vai se dar diante dessas perdas territoriais dele. Tá? Então, a Inglaterra, Prússia e Áustria vão unir-se à Rússia contra Napoleão. Vencido, o imperador assina o tratado em 1814, abrindo mão do trono e exilando-se na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Quando chega em 1801, Napoleão, que já estava exilado na ilha de Santa Helena, na ilha de Santa Helena, no Atlântico, vai morrer. Tá? Ele morre, então, em 1821, exilado na ilha de Santa Helena, aqui no Atlântico. Tá certo? Bem, após o fim do Império Napoleônico, Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra desejavam restabelecer o equilíbrio das forças políticas europeias. Para isso, representantes desses países reuniram-se no Congresso chamado Congresso de Viena, em 1815. Congresso é uma reunião, né? Então, esses países reuniram-se em reunião que foi chamada de Congresso de Viena, na cidade de Viena, tá? Em 1815. Uma das primeiras decisões do Congresso foi reconduzir ao poder os governos monárquicos depostos por Napoleão Bonaparte e devolver a cada um deles as regiões que lhes pertenciam antes das invasões napoleônicas. No entanto, prevaleceram os interesses de 4 nações líderes, que tentaram compensar as perdas sofridas durante a Revolução Francesa, partilhando territórios europeus e colônias. Os reinos e principados da Itália e da Alemanha foram submetidos à Áustria e à Prússia. E aí, uma série de outros foram submetidos a outros territórios também. A principal beneficiada com as partilhas do Congresso de Viena foi a Inglaterra, que se assegurou o fornecimento de matérias-primas e o consumo de produtos industrializados pela posse de territórios americanos, asiáticos e africanos, além de fortalecer-se como uma potência naval. A fim de garantir a restauração do antigo regime, daquilo que já vinha acontecido, o Congresso de Viena formou a Santa Aliança, com um exército supranacional, ou seja, fora dos territórios nacionais, das divisões territoriais, né? Constituído por Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria e França. Os objetivos dessa Santa Aliança eram reprimir as revoltas contra as divisões territoriais de 1815, combater a expansão das ideias liberais que levassem a burguesia ao poder e impedir os movimentos de libertação colonial que estavam se organizando também na América, né? Várias colônias aqui na América estavam sendo influenciadas, né, pela Revolução Francesa a fazer também as suas revoluções e as suas independências, proclamar as suas independências. Assim aconteceu com os Estados Unidos, com o Haiti, com a Venezuela, com o Brasil, né? Várias colônias europeias, né, aqui na América, aproveitando esse caráter da onda da Revolução Francesa, fizeram a sua independência na América. Tá?
O avanço liberal, né, apesar dos esforços do Congresso de Viena e da Santa Aliança, a onda liberal espalhou-se pela Europa, né? E esses países, essas colônias aqui na América, conseguiram fazer o seu processo de independência, tá certo? Então, após a derrota de Napoleão, emergiram 3 projetos políticos na Europa. Um representado pelo Congresso de Viena e pela Santa Aliança, que pretendiam recompor o antigo regime no continente, principalmente o absolutismo monárquico. O outro representado por governos monárquicos, que praticaram alguns princípios liberais, como o respeito à Constituição e o incentivo à industrialização em benefício da burguesia. O terceiro, de caráter popular, representava os interesses dos proletários, que reivindicavam melhores condições de vida e trabalho. As rivalidades entre eles se dava pelas divergências de propostas sociopolíticas. Cada um voltava-se a interesses específicos, desconsiderando os interesses dos demais setores sociais. Tá certo? Então, gente, a gente viu aqui, né, nesta aula, esse período napoleônico, o seu auge e sua queda. Como eu falei para vocês no início, na semana que vem nós vamos fazer uma aula virtual, né, em tempo real, pela plataforma Zoom. E aí nós vamos voltar ao capítulo para estar tirando dúvidas e realizando os exercícios, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.